Falta pouquinho, hein? Tá chegando a hora. Esse aqui é o último vídeo que eu gravo aqui no Brasil. Depois, próximo conteúdo aqui no canal, provavelmente eu já estarei no Paraguai ou talvez em Guarulhos. Em Guarulhos, aguardando o voo para Assunção. Mas eu tô gravando esse vídeo aqui na véspera do jogo do Fluminense. Hoje, dia 30/8/2023. Amanhã, Olímpia e Fluminense decidem qual dos dois será o adversário do Internacional na semifinal da Libertadores, né? É claro que nós temos muita fé no Fluminense, eu acredito bastante. Eu acredito não só numa classificação, mas também numa vitória do Fluminense lá em Assunção, tá? De verdade, esse é meu sentimento, essa é a minha sensação. Então, força e energia positiva para os nossos guerreiros, tá? Tá rolando um zoom aí nas redes sociais. Muita gente me mandou um vídeo do Rodrigo Capello, que é um jornalista que se especializou em finanças, fala muito das finanças dos clubes e tudo mais. E aí ele falou que o Fluminense ele foi irresponsável a não vender o André, tá? Isso bate muito mal nos nossos ouvidos, né? Como assim o Fluminense foi irresponsável por não vender o André? Claro que ele tá falando sobre uma irresponsabilidade financeira, né? Já que a especialidade dele é negócios, é finança, mas assim, e o lado do clube esportivo? Né? Será que ele não pensa que se o Fluminense vencer a Libertadores, que ele vai ganhar uma baita premiação da Libertadores, e o André não possa vir a ser vendido por um valor ainda maior no final do ano? Mas ele trabalha com um monte de si, porém, enfim. Eu vou colocar o trechinho do vídeo dele aqui para você poder assistir, tá? E depois eu vou vir aqui com o áudio do nosso querido Fernando Barcelos, que é o cronista tricolor, tá? Ele, além de cronista, o Fernando tem uma vasta experiência de mais de 35 anos aí em finanças. E em um minutinho eu vou colocar um áudio dele aqui explicando que não é bem assim o que o Rodrigo Capello falou ali no vídeo dele não, tá? Então a gente vai acompanhar esses dois momentos. Primeiro, o Rodrigo Capello explicando por que ele considera que o Fluminense foi irresponsável a não vender o André. E depois a explicação do Fernando Barcelos. Eu sugiro, recomendo que vocês, ao final desse vídeo, deem um pulinho lá no Instagram do Cronista Tricolor, porque ele vai botar um texto explicando com mais detalhes sobre essa situação do André. Por que ele acha que não é bem assim, que essa situação que o Rodrigo Capello colocou aí está assustando muitos torcedores do Fluminense, não é bem assim 100% verdade não, tá legal? Então eu recomendo muito o Instagram do Cronista Tricolor. Assim que terminar o vídeo, dá um pulinho lá, tá? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o like, compartilha. E vamos que vamos acompanhar agora o Rodrigo Capello falando sobre a não venda do André. O Fluminense recentemente recebeu uma proposta do Liverpool para vender o André. Uma proposta de 160 milhões de reais, aproximadamente. A proposta foi recusada. De um ponto de vista assim, meramente financeiro, se a gente for analisar a operação, a situação financeira do Fluminense, não aceitar essa proposta, recusar essa proposta, é uma irresponsabilidade. Porque a gente está falando de um clube que está quase falido. Ah, mas está na Libertadores, está bem em campo, o Diniz está mandando super bem, agora técnico da seleção. Eu sei de tudo isso, mas continua sendo um clube com condições financeiras muito complicadas. É um clube que arrecada no ano 200, 250, 300 milhões de reais e que tem uma dívida acima de 700 milhões. É um clube que faz muito esforço para manter o salário dos jogadores em dia, as imagens em dia, para que isso não vire um problema no campo, e tem absoluta dificuldade para manter os outros salários, os outros custos em dia e pagar os seus outros credores. Este Fluminense recusou 160 milhões de reais, primeiro porque o próprio Fernando Diniz foi contra a venda, ele conta com o jogador, ele precisa do jogador, e depois, por uma questão de futebol brasileiro, que a gente também tem que entender um pouco o lado do presidente do Fluminense, da diretoria do clube, que é de que eles estão muito próximos de chegar num título de Libertadores. Se vende um jogador que seja, e as pessoas entenderem, tanto jornalistas, influenciadores e torcedores entenderem que por causa da saída deste jogador, o clube perdeu a Libertadores, é a integridade física do presidente que está em jogo. Então é uma decisão super difícil de ser tomada, todos eles sabem, e aí eu estou falando que não é um achismo meu, uma informação, todo mundo na diretoria do Fluminense sabe que recusar essa proposta foi algo temerário, irresponsável, mas diante de como funciona o nosso futebol e dos riscos envolvidos, eles recusaram. E aí, quando você não tem 160 milhões de reais entrando na venda de um jogador, você tem toda essa condição financeira que é muito complicada, você vai atrás de dinheiro emprestado. E aí a antecipação da Liga, ela encaixa. A diferença é que a antecipação de dinheiro da Liga não é receita,
é dívida. Então, o clube, em nome do desempenho esportivo dentro de campo, recusa uma proposta super importante, deixa de arrecadar e se endivida ainda mais. Se vencer ou não vencer a Libertadores, o problema ficou, vai ter que ser resolvido depois. E quando isso se acumula de ano em ano, de década em década, os clubes vão quebrando. Então, eu trouxe esse caso aqui, acho que vai dar debate, vocês podem debater, inclusive, se venderiam ou não, André, né? De um ponto de vista meramente financeiro, teria que ter vendido e saído correndo no gramado do Maracanã, batendo no peito, agradecendo a Deus, porque 160 milhões era muito dinheiro. Me ocorreram duas palavras quando você começou esse raciocínio aí. Poxa vida. Porque, assim, do ponto de vista do torcedor, cara, não vender o André foi um golaço da diretoria do Fluminense. Pô, que legal, presidente, é isso aí, né? Um jogador fundamental pro modelo de jogo do Fernando Diniz, não foi embora. Aí, quer dizer, o outro lado dessa moeda é que lá na frente isso pode custar muito caro para o Fluminense. Mais caro do que uma Libertadores pode dar ao clube. E assim, as circunstâncias, elas ditam a gravidade da decisão que está sendo tomada, né? Se hoje o Fluminense estivesse equilibrado, estivesse com caixa tranquilo, pagando todos os seus salários, todas as suas dívidas, tomar uma decisão em prol do esportivo, ela vai ter o seu ônus de não receber 160 milhões de reais, que é bastante dinheiro, né? Mas daria para levar. A questão é que o Fluminense é um clube que está muito fragilizado financeiramente. Mas aí o que chateia um pouco, né, Barreto? Porque a gente fala disso aqui durante 10 minutos no Redação, mas vamos combinar que a gente é a exceção que está tentando trazer isso para as pessoas. Porque geralmente o raciocínio, e ele vale para todos os clubes, se o Fluminense vender o jogador e perder o próximo jogo da Libertadores, for eliminado, a culpa é do presidente, tem que bater naquele cara. É assim que algumas pessoas se comportam. A gente vive num ambiente selvagem. Na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, é o jornalista, é o influenciador, é o torcedor, todo mundo destruindo alguém porque o cara tomou uma decisão que era a decisão necessária, vender o jogador. Então, o Mário foi lá e comprou essa briga. Ele não comprou a briga, né? Ele acabou saindo numa posição favorável a ele, porque ele sai como presidente que não vende, mas vai ter uma conta que vai ter que ser paga. Se a gente olhar para outros casos, a Alicia citou o Palmeiras, o Corinthians hoje está sendo muito criticado por vender vários dos seus jogadores. O Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians, que 2 anos atrás, tinha meme dele com óculos de shake, porque ele contratava muita gente, a torcida amava ele porque ele contratou muito. Agora que ele está vendendo, a torcida está espinafrando, a torcida está acabando com o cara nas redes sociais, no dia a dia dele, etc., já contando que é um presidente que não vai se reeleger, né? Agora é que o Duílio está tomando a decisão que ele tinha que ter tomado, que ele precisa vender os jogadores. Se não vender, a conta não fecha. Se a conta não fechar, não paga salário, não contrata jogador, perde competitividade, sabe? Mas a gente não tem essa clareza. O ambiente ele é muito nocivo, ele é muito selvagem, é de muita cobrança de todos os lados, da mídia, do torcedor, da torcida organizada. E aí os dirigentes acabam tomando decisões, que são decisões irresponsáveis. Estou repetindo aqui, o que o Fluminense fez foi irresponsável, porque ele tem esse risco do ambiente que ele está inserido. E lembrando só, o André, hoje, tem uma proposta de 160 milhões. Qual o risco que está envolvido? Quando chegar em dezembro e ele for novamente negociado com clubes europeus, o valor dele deve cair porque a janela do verão é maior do que a janela do inverno na Europa. Esse é o menor dos problemas. O que pode acontecer também é que o André amanhã pode se machucar. E aí, não é que o valor dele vai cair de 160 para 80, vai cair de 160 para 0. Pô, mas você está agorando o jogador, está zicando ele na televisão? Não é isso, eu só estou apontando que tem um risco. E na hora que o dirigente vai tomar uma decisão, ele tem que considerar todos esses riscos. Ó, a gente não vai pegar um dinheiro que vai faltar para o clube, que vai fazer muita falta. A gente tem um risco desse ativo se desvalorizar muito da noite para o dia, mas tem que tomar essa decisão porque a gente está num ambiente selvagem e irracional de todas as partes. Então, é por isso que eu falei, esse caso do Fluminense e tudo isso que a gente está contando aqui de juros, antecipação, crédito, é muito educativo sobre como funciona o nosso futebol. Pronto, tá aí a justificativa, né? Muito bem pautada, digamos assim. Eu entendo o Rodrigo Capello falando ali financeiramente sobre essa situação, mas assim, não tem como deixar o lado desportivo de lado, né? Uma coisa que eu sempre fui contra é que o Fluminense tivesse um presidente que pensasse exclusivamente em resolver o problema financeiro e deixasse o lado esportivo de lado.
Você não pode abrir mão de ganhar uma Libertadores em detrimento de vender um jogador para diminuir a dívida. Tem que correr o risco. Futebol é um esporte de risco. E eu acho que a diretoria do Fluminense teve uma postura certíssima em relação a isso, tá? Mas vamos ouvir aqui agora o áudio, pessoal, de 1 minuto do Fernando, explicando, dando a opinião dele sobre o que ele acha sobre isso. Vamos acompanhar. Bom dia, André e amigos do canal Sentimento Tricolor. Aqui quem fala é Fernando Barcelos. Ontem, Rodrigo Capello fez uma afirmação de que teria sido uma irresponsabilidade do Fluminense não vender o André agora por 160 milhões, porque o Fluminense é um clube falido. Isso é um erro conceitual, né? Ele está comprando clube de futebol, qualquer empresinha de esquina, não é isso, tá? E o Fluminense, ele tomou a decisão de pegar esse empréstimo, efetivamente é um empréstimo, por conta de um adiantamento de um dinheiro que vai ser recebido ano que vem. Então, o Fluminense tomou a decisão de tomar um empréstimo e não vender o André. Em termos de fluxo de caixa, de dinheiro que entra efetivamente no caixa, 43 milhões hoje recebidos equivale a uma venda de mais de 80 milhões de reais, o que menos da metade de qualquer venda é recebida no próprio ano. O Fluminense tomou a decisão certa em decidir por brigar pela América. Então, não há nenhuma irresponsabilidade, é uma decisão empresarial, que a gente só vai saber o resultado no final do ano. Parabéns ao Fluminense e agora é guerra. Quinta-feira é guerra. Quinta-feira é guerra, tá? Quinta-feira é guerra. Deixa eu baixar aqui que tá entrando outro áudio aqui do Fernando. Quinta-feira é guerra, eu não tenho a mínima dúvida disso, tá? E eu também tenho essa mesma opinião, apesar de não entender bulhufas de finanças, eu também tenho essa mesma opinião de que o Fluminense tomou a decisão acertada, tá? De não vender o André. E esse é o problema, né? Quando você coloca ali, por mais que o Rodrigo Capello esteja se especializando em finanças, acho que ele foi para a Espanha fazer, eu não sei se é um MBA, se é um mestrado, doutorado, pós-graduação, enfim. Ele foi estudar na Europa sobre finanças. É um cara muito capacitado para isso, mas não é, né, do ramo dos negócios. E aí o Fernando deu essa palhinha pra gente, porque como eu já falei para vocês aqui, são mais de 35 anos. E se tem um cara que eu recomendo bastante, entendo e confio para falar sobre esse assunto, é meu amigo Fernando Barcelos. Tá legal, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou almoçar agora, vou arrumar minha mala e partir o Paraguai. E o nosso próximo vídeo é o live aqui do canal. Ou vai ser do aeroporto de Guarulhos, enquanto eu aguardo o voo para Assunção, ou já vai ser lá no Paraguai para focar 100% nessa guerra, nessa batalha de amanhã, quinta-feira, contra o Olímpia, tá? Tô viajando para o Paraguai, rapaziada, com uma única missão: trazer a nossa vaga para casa, tá? Então, missão dada pro oficial, é missão cumprida. E vamos que vamos, Fluminense. Vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores, o Inter já tá esperando a gente. Bora cumprir nossa missão do Paraguai e depois a gente pensa em Porto Alegre, beleza? Fiquem com Deus, galera. Forte abraço. Saudações, tricolores. Vitória, Fluminense.